Você sabia que a maioria dos pentecostais entendem biblicamente que os elementos da Santa Ceia, o pão e o suco da uva, representam, simbolizam a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu corpo e o seu sangue? Na aula de hoje, lição de número 10, nós vamos aprender especialmente sobre a segunda ordenança de Cristo aos seus discípulos, que é a Santa Ceia do Senhor. Nós já entendemos sobre a primeira, que é o batismo, que estudamos na aula passada. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento, ou me acompanhe também pelo Spotify, fica à vontade para deixar o teu comentário e colocar aí de onde você está me assistindo. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar e vai te ajudar também. É o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra exatamente o esboço das nossas ministrações. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A nossa proposta é trimestral, está na descrição desse vídeo e um comentário abaixo, fica à vontade para poder analisar. Agora, eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica para entender a lição de hoje, lição de número 10, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, aqui da classe dos adultos, nesse primeiro trimestre da CPAD, onde nós estamos estudando um texto do pastor José Gonçalves, que trabalha sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E é claro que a lição 10, que vai cair no dia 10 de março, vai trabalhar sobre a segunda ordenança, a ceia do Senhor, a segunda ordenança do Senhor à sua igreja. E você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo. É muito legal você fazer a leitura do texto áureo, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Apresentar também a leitura da verdade prática. Você pode pedir um aluno para fazer essa leitura. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em um texto clássico da Santa Ceia, que vai estar no seguinte endereço, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Você pode estar lendo esse texto compassadamente com os teus alunos, lendo os versículos, se a sua leitura não for uma leitura congregacional. E não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você e postando lição todos os dias às 18 horas. Mas toda segunda-feira eu encontro marcado da classe dos adultos, onde eu estou postando essa lição para a sua edificação e você pode preparar o teu material com antecedência para a glória de Deus. Lição de número 10, onde nós estamos trabalhando um texto escrito pelo pastor José Gonçalves. Nós vamos entender que a Bíblia nos mostra claramente a origem da Santa Ceia. Se você pegar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber de forma muito clara a origem da Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29, é o endereço que você pode estar lendo. Você pode ler também Marcos capítulo 14, versículos 22 a 25, também você vai encontrar a origem da Santa Ceia ali. E você vai encontrar na sequência o Evangelho de Lucas também descrevendo essa Santa Ceia, lá no capítulo 22, versículos 14 ao 20. Ali você encontra a origem. Também no Novo Testamento, nós vamos ver outras passagens que se referem para a Santa Ceia como uma ação da própria igreja primitiva nos primeiros anos. Você vai encontrar, por exemplo, Atos 2:42, vai trazer ali a doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 7. Outro texto clássico que você vai encontrar, que também faz referência à Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, e também 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 17 a seguir, você vai ver até o final do capítulo a referência assim, oficial sobre a Santa Ceia do Senhor, já dita ali pelo apóstolo Paulo.
A Santa Ceia, na realidade, ela traz uma recordação do sacrifício de Cristo. Então, quando nós olhamos para a prática da Santa Ceia como ordenança da Igreja Cristã, nós entendemos que a Santa Ceia é uma festa do amor, mas ao mesmo tempo é uma festa que nos relembra a respeito do sacrifício de Cristo, o sacrifício do Calvário, onde Cristo ofereceu a sua vida em nosso lugar. Então, quando nós analisamos a ceia, nós estamos aprendendo sobre o Calvário também e, ao mesmo tempo, sobre a redenção, justificação, a graça de Deus e, ao mesmo tempo, a esperança do arrebatamento. A Santa Ceia também ela tem um momento especial na igreja, porque ela se refere à nossa comunhão, ou seja, a palavra koinonia, partir o pão juntos. Então, quando estudamos a Santa Ceia, entendemos que aquele que faz parte do corpo de Cristo, como igreja de Cristo, participa da Santa Ceia, não de forma separada, individual, mas participa da Santa Ceia de forma em comunhão, em grupo. E aqui nós vamos entender também que a Santa Ceia ela vai trazer alguns exemplos muito interessantes. Primeiro, ela vai apontar para você sobre a necessidade de reconhecer o Calvário e também vai trabalhar em seu coração essa visão muito coerente do novo nascimento. Existem denominações que entendem a visão diferente sobre os elementos da ceia. Por exemplo, nós que somos pentecostais, assembleanos, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós entendemos que os elementos da Santa Ceia simbolizam, tá? O corpo, o sangue de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Observe que eu estou colocando a palavra simbolizar. Existem denominações que já trabalham outra visão. Por exemplo, trabalha o entendimento da transubstanciação, que descreve exatamente que o corpo de Cristo é demonstrado agora, ou seja, no pão e no suco da uva ou no vinho. Em outras palavras, o pão e o suco se transformam literalmente no corpo de Cristo. Existem outras denominações que defendem outra abordagem teológica sobre os elementos da ceia, o pão e o suco da uva, como, por exemplo, a consubstanciação, que é o entendimento que o pão e o suco da uva, no momento do partir do pão, no momento da celebração, eles agora passam a ter presente nesses elementos o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós não entendemos e não seguimos também essa visão. A nossa questão que nós vamos trabalhar hoje é o entendimento do sacrifício de Cristo e, ao mesmo tempo, o entendimento que a Santa Ceia relembra esse sacrifício e vamos entender a partir da nossa visão pentecostal que o corpo de Cristo, ou seja, o pão e o suco da uva se tornam, então, de forma muito especial, símbolos, simbolizam especialmente o sacrifício de Cristo, o corpo de Cristo, simbolizam especialmente o sangue de Jesus e nós vamos entender isso de forma coerente a partir da nossa compreensão. E é claro, você que está chegando por aqui, se você pode, se inscreve. Se você pode também, coloca aí de onde você está me assistindo, onde essa lição está alcançando você, no Brasil ou fora do Brasil. Coloca o nome da tua igreja, do teu pastor. Fico muito feliz em conhecer você. Para mim, é um momento de muita alegria estar compartilhando a palavra de Deus com você. Você que está aí do outro lado, que toda semana está aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Em primeiro lugar, para a gente começar bem, o primeiro ponto da lição vai tratar exatamente sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então, nós vamos dar um panorama na tradição cristã para entendermos agora a nossa compreensão teológica sobre a ceia. Neste primeiro ponto, como abordagem do pastor José Gonçalves, nós vamos compreender agora em um panorama histórico, na própria visão teológica da igreja cristã, sobre a compreensão dos elementos da ceia do Senhor, como a tradição, então, trabalhou esses elementos. Em primeiro lugar, nós vamos observar a tradição católica, a tradição romana, que está na própria lição, tá? E vamos entender também outras abordagens que outras denominações trabalham sobre os elementos da ceia do Senhor. Você pode estar lendo um versículo bíblico que se localiza agora em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, onde você vai entender que a ceia é uma ordenança de Jesus. Vale a pena você ler a respeito desse texto.
E o primeiro subtópico vai abordar agora a primeira tradição, ou seja, nós vamos compreender os elementos da ceia na tradição romana. Quando nos referimos à tradição romana, estamos trabalhando a tradição católica. De acordo com o pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, neste primeiro subtópico, ele traz de forma muito sábia a compreensão dos elementos da ceia do Senhor a partir da tradição católica. Na tradição católica, a leitura da ceia do Senhor é realizada a partir da leitura do texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Na tradição católica, há o entendimento que os elementos da ceia do Senhor se transformam no corpo de Cristo. Teologicamente falando, o termo que é utilizado é a transubstanciação, transformação. Nessa perspectiva bíblica, nós não entendemos essa compreensão teológica dessa maneira sobre os elementos da ceia do Senhor. É claro que esse é o entendimento católico, teológico, dessa abordagem que nós estamos dizendo aqui para você. A transubstanciação, ela é uma doutrina católica que ensina que o pão e o vinho da ceia do Senhor se transformam, se tornam na carne e no sangue de Jesus. Assim, não são apenas símbolos como nós entendemos, mas literalmente se transformam no corpo de Cristo, na carne de Cristo, no sangue de Cristo, de forma muito especial na visão católica. De acordo com esse ensino, a transubstanciação, ela é abordada a partir da compreensão da ceia, que o pão se torna o corpo de Cristo e o suco da uva se torna então o sangue de Cristo. É claro que na Igreja Católica não é utilizado esse termo Santa Ceia do Senhor, mas lá é utilizado a palavra ceia como Eucaristia, tá? Então, na Eucaristia, na prática católica, o padre ele fala com a autoridade de Jesus, dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue, quando a pessoa está participando, então, da Eucaristia. Ali, na prática teológica, o elemento em si se torna literalmente no corpo de Cristo, na compreensão teológica desse entendimento sobre os elementos da ceia do Senhor, como nós estamos trabalhando com você. Só que a Bíblia nunca disse que os elementos da ceia se transformariam literalmente no corpo de Cristo. E é por isso que nós não partimos da compreensão da transubstanciação. Nós entendemos teologicamente que o objetivo principal da ceia do Senhor, tanto o pão como o suco da uva ou o vinho, ele é trabalhado da seguinte maneira: ele relembra o sacrifício de Cristo, ele aponta para o sacrifício de Cristo, ele nos lembra sobre esse memorial para a igreja. Então, se alguém é salvo em Jesus, nós temos o entendimento que quando participamos da ceia do Senhor pós-batismo, nós estamos relembrando do Calvário. No entendimento católico, a Eucaristia, ou seja, a ceia do Senhor, se torna então um elemento de graça, tá? Se torna então um elemento de graça. E esse elemento de graça é um elemento que descreve, no entendimento católico, um objeto de salvação, ou seja, com o objetivo de salvação. Nós estudamos isso na aula passada e entendemos de forma muito clara também que esse elemento em si, o pão e o suco da uva, não oferecem salvação, porque a única salvação que foi oferecida é por meio da graça do Senhor no Calvário, e nós aceitamos a Cristo mediante a fé. Os elementos em si não são meios de graça no nosso entendimento bíblico teológico pentecostal. Então, nós acreditamos no símbolo, nós entendemos que não se transformam, e nós entendemos que não são elementos da salvação, mas são elementos que simbolizam a obra de Cristo, simbolizam o trabalhar de Cristo. E nesse entendimento bíblico, nós trabalhamos isso de forma muito coerente junto com você. Avançando, espero estar contribuindo sobre esse entendimento bíblico teológico para que você possa passar isso adiante para os teus alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, agora nós vamos entender a compreensão dos elementos da ceia do Senhor na tradição cristã. Agora nós vamos olhar para a tradição cristã no geral, até chegarmos na nossa tradição pentecostal.
Neste segundo subtópico agora, como proposta do próprio pastor José Gonçalves, nós temos o entendimento na tradição cristã. Quando nós nos referimos à tradição cristã, nós não estamos trabalhando agora o pentecostalismo, tá? Mas nós estamos trabalhando visões de igrejas tradicionais, de igrejas co-irmãs. E nesse sentido, ele destaca, por exemplo, a visão luterana, que é diferente da visão católica. Na visão católica, como nós abordamos com você, entra aqui o termo transubstanciação. Os elementos se transformam. Na visão luterana, já entra o termo consubstanciação. Os elementos contêm, nesse sentido aqui, o corpo e o sangue de Cristo. Nessa tradição, nós vamos entender, então, a partir dessa compreensão da reforma protestante, que algumas igrejas trabalham essa visão teológica, que os elementos, ou seja, o pão e o suco da uva ou vinho, dependendo da tradição, é trabalhado na compreensão de conter, consubstanciação, conter o corpo de Cristo naquele momento da celebração. Na linha teológica dos luteranos, você vai perceber então essa compreensão teológica a respeito dos elementos. Só que nós pentecostais temos outro entendimento a respeito da própria compreensão da consubstanciação. É totalmente diferente, por exemplo, da transubstanciação, que é o sentido de transformar os elementos no corpo de Cristo. Na tradição luterana, na tradição tradicional de outras igrejas, vai ensinar que contém os elementos, esses elementos vão conter então o corpo de Cristo naquele momento, e nós entendemos a partir da nossa tradição que essa interpretação é uma interpretação então dos nossos pais reformadores. É claro que isso, com o passar dos anos, passa a ter outro entendimento teológico, ao invés de conter, de obter naquele momento da celebração o corpo e o sangue de Cristo. Na nossa visão teológica pentecostal, nós entendemos que simboliza especialmente o corpo de Cristo. A interpretação de Calvino, por exemplo, rejeita as doutrinas católicas e luterana. Você vai ter o João Calvino. Você vai ver o que o próprio João Calvino traz agora outra compreensão, e ele que é um reformador, ele faz questão de rejeitar a tradição católica, que é a transubstanciação, a transformação, e rejeita também a compreensão do próprio Lutero sobre essa ideia de conter o corpo de Cristo na hora dos elementos. Já o próprio Calvino já traz essa perspectiva do próprio entendimento teológico sobre a ceia do Senhor, de simbolizar, de relembrar o próprio sacrifício de Cristo no Calvário. Então, você percebe que a partir da compreensão do próprio Calvino, que traz uma contribuição muito grande, nós já entendemos de forma muito clara que esses elementos, ao invés de se transformarem ou conterem, simbolizam o sangue e o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário, e apontam também para a sua ressurreição e a morada celestial. Em terceiro lugar, espero estar te ajudando, contribuindo com você, explicando essa lição. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que vai tratar especialmente agora sobre a nossa tradição pentecostal. E agora, como é que nós pentecostais entendemos sobre a compreensão teológica dos elementos da ceia do Senhor? Já deu então para entender na nossa explicação com você, a partir da própria visão que o próprio pastor José Gonçalves está abordando conosco, que na tradição pentecostal há a rejeição então desse entendimento teológico que os elementos se transformam no corpo de Cristo e contêm o corpo de Cristo na hora da celebração. Nós entendemos agora que simbolizam, tá? Simbolizam a obra de Cristo, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 e organizada pelo pastor Ezequias Soares, e vale a pena você ter esse material em mãos, trabalha de forma direta que a Santa Ceia do Senhor relembram de forma muito especial a Páscoa, relembram essa celebração de forma muito especial em que Cristo esteve com seus discípulos, de acordo com Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 28, e são então um memorial que proclamam a nova aliança, a aliança da graça de Deus. A ceia do Senhor, ela então é ministrada para os crentes, as pessoas cristãs, que estão então em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, que foram batizadas em águas pela congregação, pela própria igreja,
e que estão, então, de acordo com a palavra, participando do corpo e do sangue de Cristo como símbolos da sua fé. Então, a ceia do Senhor para a gente, ela simboliza. Pega isso e deixa Deus te usar. E você tem a fundamentação bíblica em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Então, não se transformam e não contêm, mas na realidade simbolizam. São símbolos que são elementos que trazem o nosso crescimento em Jesus. Avançando, vamos agora para o segundo ponto. Espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, ô gente boa, envie esse vídeo para ele, para ela e compartilhe aí na tua rede social. O segundo ponto vai tratar agora sobre o propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito então da ceia? Já que ela não se transforma, já que ela não contém e ela simboliza, qual é o propósito que ela tem para que nós, como cristãos pentecostais, possamos então proclamar o evangelho do Senhor através da mesma. Então, como segundo ponto da lição, você precisa observar junto com os teus alunos o verdadeiro propósito da ceia do Senhor e valorizar esse propósito também em sala de aula. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo antes de entrar no primeiro subtópico está no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Você pode apresentar a ceia do Senhor como um verdadeiro memorial para os teus alunos. E o primeiro subtópico vai abordar essa perspectiva bíblica de celebrar a expiação de Cristo. Neste primeiro subtópico do nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico do segundo ponto, o pastor José Gonçalves então destaca que a ceia do Senhor é uma celebração. Celebração da nossa vitória em Cristo no Calvário. Então é uma festa de celebração que adora a Deus pela nossa expiação. Vamos entender o termo expiação. Expiação significa então essa perspectiva de cobrir, expiar, reconciliar e pacificar. Ou seja, nos pacificar com Deus, no sentido agora que nós temos, na perspectiva do Antigo Testamento, um cordeiro substituto. Na leitura bíblica, você vai perceber lá em Levítico 4, falando sobre isso, Levítico capítulo 4 vai trazer essa perspectiva também para a gente. Mas o próprio João faz questão de descrever, de acordo com a fala de João Batista, em João, capítulo 1, versículo 29, que Cristo é esse cordeiro da expiação que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, a expiação para Israel era fundamental para obter o perdão de seus pecados. Esses pecados eram apresentados diante de Deus e era oferecido um elemento para o sacrifício, um cordeiro substituto. Esse era o momento da própria expiação para cobrir o pecado do povo. Levítico capítulo 16 vai confirmar isso também. Já no Novo Testamento, a prática da expiação é simbolizada no Calvário. Cristo agora é aquele que é o cordeiro substituto diante de Deus, ele se oferece em sacrifício. O escritor aos Hebreus faz questão de dizer que ele, além de se oferecer, ele é aquele que oferece o sacrifício como sacerdote. E como cordeiro, no jardim do Getsêmani, você vai perceber que ele agora ora de forma especial por nós. Depois ele vai para o Calvário, para o Monte Calveira, e você vai perceber que no Calvário ele purifica a nossa vida a partir da sua morte na cruz. Você vai ler isso em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Ele deu a sua vida por expiação. Entendendo também que nós não merecíamos essa salvação, mas ele nos reconciliou em Deus. Dentro da palavra, em Efésios capítulo 1, versículos 5 ao 6, você vai perceber também que nós recebemos as bênçãos da parte do Senhor. Então, Cristo, ele é esse cordeiro substituto. E quando você lembra da ceia, você descobre então que a ceia do Senhor simboliza esse sacrifício. Cristo é o cordeiro. Então, participar da ceia é entender que nós estamos participando do sacrifício do cordeiro, celebrando esse sacrifício do cordeiro no nosso dia da expiação, adorando a Deus em todo o tempo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender também que a ceia do Senhor proclama, anuncia a segunda vinda de Cristo. Ela aponta para o Calvário, mas aponta para o retorno de Jesus também.
O pastor José Gonçalves também destaca nesse segundo subtópico que a ceia do Senhor simboliza, lembra disso, tá? Ela recorda sobre o retorno de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Ela sempre vai apontar para a segunda vinda de Cristo. Quando nós lemos a própria Bíblia e observamos a passagem de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 10, João viu multidões na própria perspectiva celestial, onde estavam celebrando as bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro são literalmente a ceia do Senhor, literalmente também conhecida como a ceia do Cordeiro. João tem a visão da ceia, aquela multidão gloriosa nos céus, de forma muito especial, participando da ceia do Cordeiro. E essa ceia do Senhor é demonstrada a partir da perspectiva bíblica sobre uma grande celebração. Também simboliza um grande casamento. Na visão de João, essa festa, então, a festa do casamento do Cordeiro com a própria igreja, também terá a celebração da ceia do Senhor. Nós entendemos de forma muito clara que aquele que colocou a sua vida em Cristo, aceitou a Jesus como seu Salvador, nesse entendimento, pela própria palavra de Deus, vai fazer parte dessa ceia do Senhor, permanecendo firme com Cristo. Nós entendemos agora que nessa nova vida em Cristo, nós nos tornamos a noiva do Cordeiro. E como igreja do Senhor, nós vamos participar dessa grande ceia, dessa grande festa de celebração. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, também vai falar a respeito das bodas do Cordeiro, essa celebração gloriosa, onde todos irão participar. O próprio Jesus deixa isso claro, lá em Mateus capítulo 26, que ele celebrou a primeira, mas ele estaria aguardando a segunda, quando se encontraria com a igreja novamente, diante desse momento especial da celebração. Olha que coisa rica que nós temos aqui. Então, ela tem um papel escatológico também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos entender que a ceia do Senhor também celebra agora a nossa comunhão cristã. Ela aponta para o Calvário, aponta para o céu, mas aponta também para o meu irmão, aponta para você nessa comunhão cristã. Um entendimento que o próprio pastor José Gonçalves também aborda é que quando há um espírito de divisão, intriga entre os irmãos, a Santa Ceia ela perde o sentido. Então é fundamental que a Santa Ceia seja celebrada de acordo com a comunhão cristã. E é por isso que a Santa Ceia já traz essa ideia de comunhão, koinonia, partir o pão juntos. Uma abordagem que você precisa entender sobre esse assunto, porque existem diversas escolas também de interpretações sobre a ceia do Senhor. A primeira diz que aqueles que foram batizados em Cristo podem participar então da ceia do Senhor. Essa é a nossa visão que nós entendemos como pentecostais. Nós entendemos que quem é que pode participar da ceia do Senhor? Aquelas pessoas que foram batizadas em Cristo e estão em plena comunhão com os irmãos, com a igreja, com a congregação. Nesse entendimento, aquele que participa da ceia já participou de um discipulado, está servindo a Cristo, está tendo uma comunhão cristã. É a forma como nós entendemos a partir da leitura do Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Você vai perceber também, a partir da leitura de Atos capítulo 2, versículo 42, que eles obedeciam a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, ou seja, já participaram do batismo em águas, já foram discipulados e estão então participando da ceia do Senhor. Essa é a primeira escola e nós defendemos ela. Existe outra escola de interpretação. A segunda escola de interpretação sobre a ceia afirma que qualquer pessoa pode participar da ceia, ou seja, uma pessoa não cristã, mas ela está no culto de celebração, ela quer participar da ceia do Senhor, ela participa. Então é outro entendimento. Nós, como pentecostais, não defendemos esse segundo entendimento, tá? Esse segundo entendimento compreende que qualquer pessoa pode participar do corpo do sangue de Cristo. Só que nós não defendemos essa segunda escola. Nós entendemos que esse segundo modelo ele vai ser trabalhado da seguinte maneira: ele não respeita a perspectiva da comunhão. Então, nós trabalhamos, como nós estamos escrevendo para você na lição, 3 princípios. A ceia, ela celebra a morte de Cristo, aponta para o Calvário. A ceia, ela aponta para o céu.
E a ceia, ela aponta para a comunhão, koinonia. Precisa participar da congregação, precisa ter participado do discipulado, precisa ser uma pessoa que desceu as águas batismais para poder, então, participar da ceia do Senhor como ordenança. Então, nós não defendemos a segunda escola teológica que defende que qualquer pessoa pode participar da ceia do Senhor. Isso você pode até encontrar algumas igrejas defendendo essa visão. Em terceiro e último lugar, espero estar contribuindo com você, trazendo uma compreensão teológica sobre a ceia do Senhor. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor no nosso entendimento pentecostal. Neste terceiro e último ponto, a nossa abordagem agora passa pela liturgia da ceia. Como essa ceia é celebrada, como essa ceia é demonstrada na nossa cultura e entendimento pentecostal. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está em Atos 2:42, que celebra a comunhão cristã. Observe o texto, leia o texto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico que destaca sobre essa perspectiva do termo o que é participar indignamente. Para o pastor José Gonçalves, participar indignamente, o termo indignamente traz essa ideia de indicar a maneira que está sendo feita da forma errada. Então, você percebe que no sentido de tomar ou participar da ceia do Senhor, você não pode participar de forma errada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. De acordo com os estudiosos, essa palavra indignamente é aplicada especialmente nesse contexto da Santa Ceia do Senhor. Aqui você precisa ter comunhão, santificação, estar em coinonia com a própria igreja. Muitas pessoas olham para esse texto original e entendem agora sobre uma falta grave, por exemplo, no sentido de entender que indignamente é participar da ceia do Senhor em pecado, tá? Em pecado, em uma prática que desonre o evangelho, que envergonha Cristo. Então, o próprio apóstolo Paulo traz essa abordagem aqui. A fé genuína, então, ela trabalha em uma consciência pessoal, ou seja, ela vai trabalhar em você esse entendimento bíblico em que você em Cristo pode estar servindo ao Senhor, mas para participar do corpo de Cristo você precisa estar em santificação, ter uma vida coerente, uma vida que honra o Senhor. Participar indignamente é participar literalmente em pecado, significa perder o propósito verdadeiro do significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor já disse para você, tem propósito. Ela lembra do Calvário, aponta para o céu, aponta para a própria comunhão. E permanecer no corpo de Cristo é permanecer em comunhão, estar firme com o Senhor. Você pode ler o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16, 17, capítulo 11, versículos 20. Então, participar do cálice, ou seja, do pão, que simbolizam o corpo de Cristo, deve ser participado em temor, celebração, consideração. Não em pecado, não em intriga com ninguém, não em briga com as pessoas, mas sempre em comunhão com Cristo. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre uma celebração que traz uma perspectiva de reverência. Vamos entender isso com você. A celebração da Santa Ceia, de acordo com o autor da lição, traz então essa perspectiva de participar da mesma de forma digna, sem a prática do pecado, em comunhão, de forma a reverenciar o Senhor no seu exercício. A Santa Ceia não pode ser praticada indignamente, porque indignamente você já entende que é um pecado grave. O apóstolo Paulo destaca que essa ideia de indignamente é uma pessoa que está em prática do pecado e ao mesmo tempo quer participar da ceia, e isso é um ato grave contra a própria demonstração da reverência da ceia do Senhor. Então, nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer forma. A ceia do Senhor é o melhor culto de celebração que nós temos na igreja. Eu costumo dizer que a ceia do Senhor é a melhor festa que a igreja possui, porque a ceia do Senhor ela traz umas perspectivas muito interessantes. Os benefícios de participar da ceia do Senhor são, assim, imensos, porque nós participamos da comunhão com os nossos irmãos, nossa comunhão com Cristo.
nós estamos nos examinando, nós estamos tendo uma reflexão sobre nós mesmos para participarmos de forma reverente do corpo de Cristo. Observe o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. É um texto que vale a pena você ler. Essa perspectiva da expiação do corpo, então, traz essa ideia de entender agora que nós estamos santificando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, para participar da ceia do Senhor. É por isso que o pastor sempre pergunta se tem alguém que deseja fazer um pedido de perdão antes de participar da ceia do Senhor indignamente. Essa unidade agora com a Igreja de Cristo, ela é relevante, porque agora nos aproxima do próprio Deus no momento da ceia do Senhor. Então, participar indignamente, participar de forma irreverente, desagrada a Deus. Em último lugar, como terceiro e último subtópico da lição, nós vamos entender que a ceia do Senhor também deve ser uma celebração festiva. Em último lugar, como último subtópico, o pastor José Gonçalves também destaca que a ceia do Senhor é uma celebração festiva que recorda o Calvário, que aponta para o céu e deve ser a melhor festa da igreja, porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 4. A última ceia celebrada pelo próprio Senhor representa então a comunhão de Cristo com a sua igreja. Essa comunhão também aponta para a ceia escatológica, onde nós vamos celebrar com o próprio Senhor. A ceia, na perspectiva da igreja primitiva, era celebrada como uma ceia de adoração, ou seja, de um culto de celebração a Deus. Você vai perceber isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33, que vai descrever especialmente essa perspectiva que eu estou trazendo para você. Você vai perceber isso de forma muito clara dentro dessa perspectiva bíblica, que era celebrada todos os domingos na própria igreja primitiva. A igreja primitiva sempre celebrava no domingo, porque era o dia da ceia do Senhor, ou seja, o dia da ressurreição do Senhor, melhor dizendo. Você vai perceber também que a igreja, historicamente falando, ela celebra agora a nova aliança e o significado da ceia aponta para o novo nascimento, nova aliança com Cristo como sinal da própria morte e ressurreição do Senhor, como simbolizava no Antigo Testamento o Cordeiro. Agora celebra-se a morte de Jesus e a sua ressurreição. Ela vai apontar especialmente para um momento em que nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. Amém. Por isso a ceia precisa ser celebrada de forma digna, festiva em nossas igrejas, e que Deus use você em nome de Jesus. E é claro, para concluir essa lição, nós entendemos de diferentes perspectivas e abordagens teológicas sobre a ceia do Senhor. Você compreendeu na aula de hoje sobre a abordagem católica, a abordagem protestante tradicional. Você compreendeu também a nossa perspectiva bíblica pentecostal. A ceia do Senhor, ela não é um elemento mágico, mas a ceia do Senhor, ela é um símbolo que traz de forma muito especial a nossa comunhão com Cristo, aponta para o Calvário. E concluindo a lição, o próprio pastor José Gonçalves traz essa abordagem, porque agora em Cristo nós rejeitamos o pecado e celebramos a ceia do Senhor para adorarmos o Senhor para todo sempre. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você e que você possa ter sido edificada em Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, por gentileza, deixe aqui teu comentário, teu likezinho e envie essa aula para mais alguém. Ser edificado, edificada. Me acompanhe também nas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo próprio YouTube, pelo Instagram, pelo próprio Spotify. É só você procurar @Janderson Nascimento. Me acompanha também lá no Instagram. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Não se esqueça que toda segunda-feira eu estou aqui postando aula para você da classe dos adultos. E se você desejar o material da nossa aula, os esboços, os slides, estão disponíveis para quem é assinante no Facilita EBD. A nossa proposta é trimestral, está muito boa e vai te ajudar a crescer em Jesus também. Agora nós vamos orar pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, nessa ministração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, se você desejar aceitar a Jesus como Salvador, retornar para Cristo, você pode comentar aqui abaixo: eu quero aceitar Jesus.
Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, pedir também que o Senhor possa te abençoar de forma poderosa e extraordinária. E agora eu quero orar por você, para que o Senhor te use na palavra, na sua ministração. Se você precisa de oração, coloca aí no motivo de oração também. Nós vamos pedir que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a direção do Senhor sobre a vida do teu servo e serva que vai estar ministrando essa lição. Peço a tua direção sobre ele, sobre ela, que a tua bênção repouse sobre a vida dos teus filhos. Capacita-os na verdade, capacita-os na palavra. E, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Senhor, usa-os na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para vocês alguns textos que vão te ajudar. O primeiro texto que eu quero indicar é O Corpo de Cristo, do pastor José Gonçalves. Vale a pena você adquirir esse material, está disponível no site da editora CPAD, muito bom. Quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que vai trazer uma perspectiva sobre como nós entendemos a nossa abordagem sobre a ceia do Senhor. Editora CPAD, você acha no site. Quero indicar também a Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material é da editora CPAD, você encontra ele também no site. Vale muito a pena você adquirir esses textos para o teu crescimento em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o culto na Igreja Cristã na próxima segunda-feira, às 18 horas, para a glória de Deus. Já estou trabalhando nas próximas lições do segundo trimestre. Vai estar muito bom. Nós vamos trabalhar um texto do pastor Aziel Gomes aqui na classe dos adultos. Vai ser muito legal de ter por aqui e eu espero que o Senhor possa te edificar. Até a próxima aula, até a próxima segunda, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.